Eu sou o Benemérito da Cunha. Minha profissão, engenharia civil. Nasci em Florianópolis, capital de Santa Catarina, no dia 29 de agosto de 1916. É a época que estava a Europa em guerra, a Primeira Grande Guerra, e como sempre, Deutschland, a Alemanha. E de lá eu cresci, e meus pais eram pobres, mas eu tinha uma memória muito boa. E eu conseguia segurar as coisas que eu lia, e gostei sempre de leitura, porque minha mãe era paraibana, e ela lia muito, e eu era o companheiro dela. Ela gostava de teatro, de amadores, e eu, como era o menor, eu ia com ela sempre. E que gostava também de cinema e de ler. Ela gostava muito de ler, e eu aprendi com ela o hábito da leitura. Depois eu vim aqui para o Paraná, porque em Florianópolis só tinha uma faculdade de Direito, e eu não tinha aptidão para essa coisa. Eu sempre tive facilidade para matemática, então eu resolvi vir para Curitiba. Curitiba já tinha uma universidade. Florianópolis só tinha uma faculdade de Direito. Então eu saí de Florianópolis às 9 horas da noite e vim. Eu vim no convés do navio, porque essa passagem não existia. Eu era meio clandestino. Então eu vim no convés, exposto no frio, e no outro dia, às 4 horas mais ou menos, nós chegamos em Paranaguá. Aí eu desci e peguei um trem para Curitiba, Curitiba era para chegar a Curitiba tinha que ir de estrada de ferro. Nunca tinha andado de trem. E o trem, ele era movido a carvão. E o carvão, né, era aceso e sempre emitia faíscas. E eu estava com o terninho de brim, tive que fechar a janela porque não podia queimar a minha roupinha. E cheguei em Curitiba às 9 horas mais ou menos, porque eu cheguei em Paranaguá e de lá vim de trem para Curitiba. E aí eu não conhecia Curitiba. E aí tinha um rapaz que trabalhava no telégrafo. Naquele tempo o telégrafo era separado do correio. Depois aqui ficou correio e telégrafo. Então o nome dele era Diógenes, ele era do norte do Brasil, e ele estava estudando engenharia. Já tinha feito exame, e eu tinha amizade com ele de Florianópolis. Aí eu não conhecia ninguém, procurei, e então eu fui ficar numa pensão. Porque aqui em Curitiba tinha muito alemães, e todas as sociedades que tinham aqui eram de alemães. Então, eu fiquei na pensão, e depois, no dia seguinte, eu tinha que procurar um lugar de preço menor. E aí consegui, e tinha o problema da consegui ter algum para pagar a minha despesa. Então, eu tinha um amigo de Santa Catarina, o nome dele era Sebastião Furtado, e ele trabalhava como desenhista no serviço de engenharia da 5ª Região. E eu fui procurá-lo porque eu conheci o avô dele, que era português,
em Florianópolis, e aí ele me orientou para fazer as coisas, e meu pai tinha uma mentalidade de português, que todos os filhos tinham que aprender uma profissão. E eu, como era franzino, eu fui aprender alfaiate. E meu pai arrumou uma pessoa lá, o nome dele era Seu Miranda, ele era português, mas era um homem virado sempre, né? Ele ficava reclamando, falando de tudo. E aí mas eu aprendi a muita coisa, mas eu não ganhava nada. E precisava de um dinheiro. Aí eu fui trabalhar com o Seu Pereira, que era um dono de uma alfaiataria. Eu fui aprender ali, a continuar aprendendo a profissão. Ele também não pagava nada. Eu precisava de algum, porque os meus sapatos não existiam muito, e eu tinha que comprar pelo menos sapato. Então eu fui, aí eu fui aprendendo, como eu disse, e eu fui melhorando, já pregava botões, coisas assim mínimas, e já eu precisava ganhar alguma coisa, pelo menos para comprar os sapatos. E aí eu aperfeiçoei, aí já eu fazia paletó, aprendi já a fazer paletó, mas sempre com essa vontade de estudar. E até como eu falei, tinha esse Diógenes que trabalhava no Correio, ele era lá do norte do Brasil, e ficamos amigos, porque ele dava aula de matemática, eu também dava. E ele estava estudando aqui em Curitiba, porque a frequência não era obrigatória. Então eu resolvi vir para Curitiba, porque em Florianópolis, como eu disse, era uma faculdade de Direito. Então meu pai conseguiu com um senhor que era Jucas do Lloyd, porque lá em Florianópolis cola a profissão com o trabalho com o nome da pessoa. Ele era o agente do Lloyd brasileiro. E ele me arrumou, então, com a condição, eu não podia ir lá para o camarote, eu tinha que ficar no convés, exposto ao vento. Então eu tinha vindo com roupinha de brinho, e fazia muito frio. O navio saiu às 9 horas do porto de Florianópolis, viajamos a noite inteira, o dia seguinte e à tarde nós chegamos em Paranaguá. Aí peguei um trem, porque tinha que subir a serra para vir para Curitiba. E o trem o combustível era carvão. Então quando ele entrava naqueles túneis, a fumacinha vinha e eu não podia deixar queimar a minha roupinha. Cheguei à noite em Curitiba, de noite, fui procurar esse Diógenes, aí eu fui ficar numa pensão da dona Adélia. E essa dona, aqui tinha muitos alemães, eles eram alemão. E eu fiquei lá até procurar uma coisa melhor. Eu fui crescendo, no fim, eu fui fazer depois, era o concurso de habilitação, que chamamos hoje vestibular. E eu passei. Eram mais ou menos umas 20 vagas, e eu passei, aí veio o problema agora. Era pago, né? Mas aí tinha as empresas que colaboravam e elas tinham direito a vagas. E eu consegui uma vaga e continuei estudando. Eu tinha, em Florianópolis, era professor de matemática, as matérias para mim não eram muito difíceis, eu passei. Segundo, terceiro, quarto e quinto ano,
e me formei em engenharia. Nesse período, eu com mais conhecimento, melhorei as minhas atividades para conseguir a minha vida. E depois abri um escritório mesmo e comecei a fazer cálculo. E no meu estado natal, que é Santa Catarina, essas notícias me chegaram. E aí eu comecei a pegar serviços de Santa Catarina, e depois eu fazia cálculo de prédios. E com isso eu tinha um edifício grande lá, e eu ganhei uma boa fortuna, né? Bastante dinheiro. Aí eu comprei um carrinho, um carro que não era Ford, era um carrinho alemão, né? E fui crescendo, e depois eu já estava no segundo ano, quando o coronel Plínio Ares Tourinho, ele era coronel do Exército Brasileiro, ele era do Nordeste, era uma pessoa que, se o senhor pudesse materializar a bondade, ele era isto. Paciente, ouvia a gente, e muito bom. Aí ele me chamou, Barriga Verde, né? Que era o apelido dos catarinenses. Você vai para Lapa. Eu já estava no segundo ano. Lapa. O recurso para ir para Lapa era só de trem. Eu nunca tinha viajado de trem, né, para Lapa. Então, o trem foi para Lapa. Eu tinha que fazer o seguinte, era um relatório de uma obra que estava sendo feita e mandar todo dia para o setor de engenharia. E nesse período eu ficava até as 4 horas, terminava a obra, não tinha, eu ia e ficar fazendo tempo para entrar para a pensão. Então eu estava lá na Rua das Tropas, e depois fui para cima e fiquei, tinha uns camaradas jogando sinuca, eu nunca gostei disso, eu fiquei na porta olhando o movimento, tinha terminado para o cinema, e começaram a sair gente. E eu vi uma moça, menina moça, ela era lindíssima. Eu me encantei mesmo. E aí ela passou, desceu para ir para a Rua das Tropas e olhou para trás, né, lá no final. Ela disse, deu sinal, mas... Então, eu fui ver se falava com ela. Aí fui, mantive conversa, tudo, e terminou o serviço da obra, né, e eu voltei para Curitiba. E um dia, uma tarde, eu estava tinha lá um bar, eu estava ali e terminou a sessão ali na Cinelândia e começou as pessoas passando pela calçada. E eu fiquei olhando, eu vi a moça, né? Aí o meu amigo disse, pois possível não. Você está vendo aquela moça que está passando lá? Ela com o menino. Sim, eu vou me casar com ela. Tchau. E me casei. Me casei com ela. Ela foi o meu esteio, minha companheira. E eu logo casado, eu fui convocado para fazer um estágio, porque eu era da reserva, do CPOR, e tinha que fazer estágio num batalhão. Aí eu fui para Porto União da Vitória. E aí eu disse, bom, eu fico numa pensão, mas a moça foi para lá. Ela foi para lá, eu digo, mas não quis não, ele me chamava de Vene. Ela foi cuidar do Vene.
E essa foi uma companheira. Depois eu fui, quer dizer, eu passei. Eu tinha, os alunos do CPR tinham que fazer um estágio, né? Aí eu fui fazer um estágio e ela foi. Foi de trem. O trem saía daqui e ia para lá para Porto União. Eu sei conclusão, eu me casei com ela. Ela me deu 9 filhos, 3 homens e 6 mulheres. Foi uma companheira que eu não sei o que dizer demais. Comigo, presente, sempre junta. E eu progredi na minha profissão, meu escritório cresceu. Eu já tinha muito trabalho da minha terra, de Santa Catarina. E eu comprei uma máquina, Facite, que era uma máquina mais nova, alemã, que era com manivela, e fazia as 4 operações. Então, aquilo facilitava. E tinha também uma régua de cálculo, uma régua, tem uma ranhura no meio, que é uma regueta. Então, com movimentos, você faz as 4 operações. Para a direita, para a esquerda, faz 4 operações. O meu escritório cresceu. Eu tinha uns serviços de Santa Catarina. Eu progredi bastante e, bom, eu, como falei, a moça, me casei com ela me deu filhos, progredi na profissão e aí criamos um sindicato de engenharia, né? Depois, mas nós não tínhamos sede, né? Aí eu arrumei a sede, o sindicato, naquele tempo era o Getúlio Vargas, e o sindicato era o representante das classes. E eu progredi bastante e fiz minha casa, depois eu fiz um prédio de apartamentos, eu comecei a alugar, melhorou muito a minha renda, foi melhorando. Ela faleceu, eu não casei mais, fiquei viúvo. E hoje eu estou parado, né? Não, chega de trabalho. Mas hoje eu tenho uma família boa, filhos, filhas, uma casa boa, fiz um prédio para eles, um prédio de 4 apartamentos para cima e 2 lojas. Isso me permitiu uma renda que melhorou a minha aposentadoria. Eu fui presidente do Instituto de Engenharia porque tinha, né, as outras classes tinham. Nós éramos reunidos. O Instituto de Engenharia foi criado, mas ficava de favor no sindicato, que cedeu uma sala, era em cima da livraria E aí o governo de Bento era engenheiro civil, e ele nos doou um terreno onde tem a sede, mas com a condição de construir, não podia ficar. Aí nós fizemos uma luta, construímos a sede, o Instituto ficou a melhor sede de profissional no Brasil. O Instituto tinha salão para conferências, tinha... E tá eu em ativa. Hoje eu não estou afastado. Meu escritório comecei com uma sala, foi para 2 salas, 3 salas, assim, eu aluguei o andar inteiro. E ali tinha um pessoal daqui
tem a erva mate, né, que faz chimarrão. Então, eles faziam lá na hora do chima, eles diziam, esquentava a água para a turma vinha. Então, os engenheiros trabalhavam na rede, lá na avenida, e vinham para lá conversar e tomar chimarrão. A Biblioteca Pública do Paraná foi a única obra que ficou pronta nas festanças do centenário. Eu calculei também um prédio que era o edifício Dias Velho. E fui fazendo muitos cálculos lá em Santa Catarina. Eu fiz o prédio da Universidade de Santa Catarina, calculei. Tinha muito trabalho. Isso está... Eu tenho a numeração em assunto escrito. Eu trabalhei muito para Santa Catarina, porque eu sou catarinense. Eu fiz a Universidade de Santa Catarina, fiz. Eu acho que isso é uma obra importante. E aqui no Paraná eu tenho obras, tenho muitas obras que eu fiz. Depois foi criado os aparelhos aí, né, que a gente foi melhorando, porque antigamente você trabalhava com uma régua de cálculo, e depois eu inventaram esses aparelhos que facilitava o cálculo. Instituto de Educação de Florianópolis, uma grande obra. Edifício da Federação das Indústrias, isso é em Santa Catarina, né? Edifício da Diretoria de Obras Públicas, um prédio de 6 andares. Clube Recreativo, 6 de janeiro. Maternidade Carmela Dutra e Agência do Banco do Brasil. Estádio do Figueirense, isso é em Florianópolis, mas no outro lado, né? É lá no Estreito. Estreito chama-se Estreito, é porque ao mar, Santa Catarina é uma ilha. No outro lado é um continente. Então, como estreita a invasão, as águas do mar é estreito, então chama-se Estreito. Aí foi feito no tempo do Hercílio Pedro da Luz, que era engenheiro, a ponte Hercílio Luz, que era uma ponte metálica, foi construída pelos americanos, e aí a ligação não precisa ser mais de lancha, a gente ia por cima, né, no ponte, podia. Isso, e a construção disso eu era pequena, eu ficava sentado na ilha vendo lá os americanos, o pessoal trabalhando, eu ficava ali vendo. Isso em Santa Catarina, edifício da diretoria, um prédio de 6 andares, porque naquele tempo era em vários lugares, então essa diretoria reuniu num edifício todos os órgãos do Estado. Clube Recreativo 6 de janeiro, Maternidade Carmela Dutra é no Itajaí que fez isso. Agência do Banco Brasileiro. Estádio do Figueirense. É no outro lado, no outro lado. O Figueirense era um clube de futebol. Então, era no continente. Eu calculei Maternidade de Marieta Conder, né? Os Conders foram personagens na Polícia de Santa Catarina. Estádio do Marcílio Dias. Joinville, Fórum de Joinville. Indústria Döhler, esses de alemães. Eles. Condição Tupi também é. Caçador, Canoinhas, Tubarão, Rio Negrinho, Blumenau. Tenho obras em várias cidades do interior do Paraná, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, em Curitiba.
A Biblioteca Pública, que eu já disse, é uma grande obra, e foi a única que ficou pronta nas festanças do Centenário do Paraná. As outras não ficaram completas. Instituto de Engenharia do Paraná, essa era uma obra também. O Instituto de Engenharia funcionava de favor em cima da livraria Guignoni. E ali nós estávamos de favor porque o sindicato tem um imposto sindical, ele tinha uma renda. E nós, era difícil, né? Porque o brasileiro não é muito ligado à sociedade. Ele mete o pau, mas ele não vai, né? Então nós vivíamos de favor. Aí foi quando o Bento Munhoz da Rocha, e no governo dele, nós ganhamos um terreno e lá construímos a sede do Instituto, que é uma obra grande, enorme, com as Seminário Vicente Paulo, Alberto São João Batista. É uma obra que as pessoas que vinham. Houve uma grande no Paraná, passou uma época de muita seca e havia fogo que por si mesmo queimava, e queimaram muito. E o café, ele já estava plantado num lugar não conveniente. Café de clima quente. No norte que eles plantaram tinha geada. E o café é muito frágil, não resiste à geada. Então houve uma queima de cafezais, houve um clima de muita dificuldade no Paraná, porque com o café que era. Então veio muita gente para Curitiba, para procurar recursos. E Curitiba não estava preparado para isso. Então foi uma época muito difícil. Afinal de contas, seminário, sede albergo, esse sede albergo, como falei, recolhi as pessoas dando assistência. Capela, casa de saúde e maternidade Paciônica. O doutor Paciônica era um médico, né? E ele tinha uma clientela boa e foi feito, então, sinagoga eram de judeus, né? E eu não cobrei nada. Eles só pagaram as despesas de desenho. Eu não cobrei nada. Até eu fui lá com a minha esposa, mas os judeus, as mulheres ficam de um lado e os judeus e os maridos ficam do outro. Então ela é separado. Mulher não entra. Então minha esposa foi e ficou comigo. Eu fiquei na parte superior assistindo lá. Ela está aqui assim, na rua. Igreja Batista, lá no Batel. Isso aqui, o prédio do SESI, naquele tempo, se pagava, né? O SESI, o Senai, então eles tinham recursos, mas viviam em casas, assim, então foi feito sedes próprios para eles. A arquibancada do Clube Atlético. Eu calculei todas as bancadas lá, essas arquibancadas, eu não cobrei nada, eles só pagaram os desenhos do Clube Atlético. Até me deram lá um título de sócio. O Atlético, eu calculei as arquibancadas, eu não sou atleticano, mas eu fiz isso, fiz as arquibancadas, porque ele naquele tempo, o jogo, os assistentes ficavam em roda das cercas assistindo, de pé. Então os que eram baixos tinham dificuldade de ver o jogo. Então com a arquibancada, a visibilidade melhorou para assistir o jogo. Fiz para o Atlético e fiz para o Curitiba. Foi no Joaquim Américo lá? No Joaquim. E fiz também na minha terra, o Figueirense. Também fiz as arquibancadas do clube a Figueirense, que é no Estreito. Não é na capital, é no Estreito, porque
Florianópolis é uma ilha, a ilha de Santa Catarina. Então, o estreito tem que se passar de balsa para ir para o que é continente. Mas descreva o teu trabalho com as arquibancadas do Curitiba. Do Curitiba, eu calculei, o do Curitiba, eles não só me pagaram os desenhos, porque tinha uma cobertura, era com cobertura, e era uma parte bem em balanço, e era grande para a época. Então eles tinham medo, de ir tirando e batiam o pau e saíam correndo. Mas não ia desabar aquilo, mas eles ficaram apavorados, porque era muito grande, né, o balanço. Eu fiz o CPOR, mas naquele tempo tinha CPOR de cavalaria, tinha de artilharia, mas não tinha de engenharia. Então nós da Escola de Engenharia fizemos um movimento e foi criado o CPOR da arma de engenharia. E quando a guerra começou lá na Europa, os alemães, com submarino, afundaram navios brasileiros e o Brasil acabou declarando guerra à Deutschland, à Alemanha. Então fomos convocados, né? Eu era recém-casado e tive que ir para Porto União, porque tinha que fazer um estágio em batalhão, eu não tinha feito isso. Então eu peguei um trem e fui para Porto União. O trem saía daqui às 8 horas da manhã e chegava às 8 horas da noite lá. Era o dia inteiro sentado, parava ali em Mafra, comia-se alguma coisa e dali ele derivava e ia. Aí a minha esposa, a Lapiana, foi sozinha, foi para lá. Quando ela chegou lá na Porto União, ela disse, pô, e agora eu ficaria num hotel, né? Mas com a esposa. Mas tinha uma parente dela que acomodou. A guerra terminou, eu voltei para Florianópolis. Eu casei em 1945. Eu casei na Lapa. Fazia mais ou menos 2 anos que eu tinha. 2 anos que eu tinha sido aspirante. Né? Casei com Lia Saboia da Cunha. Essa moça. Nós tínhamos que fazer um período de instrução. E nós fomos para lá, eu era aluno do CPOR. E eu vi a moça e depois eu voltei para Curitiba, passou tempo. Um dia eu estava no Café Alvorada, ali na Rua 15, né? E terminou a Cinelândia, os cinemas terminaram. E aí começou a passar as pessoas. E eu estava com um amigo chamado Pospicil. E aí eu olhei e de repente aquela moça com um rapazinho. Eu comigo e a Lia. Eu disse, Pospicil, está vendo aquela moça com o menino? Sim. Eu vou me casar com ela, tchau. E aí comecei, né? Lia, ela não olhava para trás, lia. Naquele tempo tinha as lojas, aquelas lojas uma loja que vendeu peça, né? Então, aí olhou para trás assim, é você? Sim, né? Aí ela estava com um sobrinho. Aí eu soube que eles tinham vindo morar em Curitiba, não moravam mais na Lapa. Aí eu perguntei, e aí eu fui com ela, eles tinham se mudado para Curitiba, e estavam morando na rua naquela rua que tem um círculo militar ali. Eles estavam morando ali. E aí e depois eu morei e me casei com ela, né? Como eu tinha dito.
Quantos filhos teve com ela? 9, 3 homens e 6 mulheres. O meu primogênito é o Benemérito Saboia. Depois tem a Zuleide, a Dirlene, o Nilson também, que é moço, né, menino? Iraci, menina Selma, Sueli e Eliane. Eliane é a mais moça. Tenho 17 netos, a maioria já formada em universidade. Tiana, Diogo, Daniel, Alan, Luciana, Luana, Bruna, Vanessa, Aurora, Alexandre, Nina, Fabiana, Tiago, Lucas, Bianca, Antônio e Vitor. Esses são netos. Pietra, Amelie e Enzo são os bisnetos. Eu gozei de boa saúde, sempre não tive nenhuma. A única coisa que eu tive foi. Deu uma epidemia grande de gripe, que na ocasião da guerra, os corpos insepultos. Então teve uma gripe que diziam que era gripe espanhola. Tinha casas que estavam todos doentes, não tinham um para assistir o outro. E eu passei incólume. Eu nunca tive, eu sempre gozei de boa saúde. Não sei se era por causa da minha alimentação, que era a base peixe. No litoral a comida de peixe é sadio. Não tem como carne de boi, que pode ter. Eles dão coisas para o peixe, não, o peixe é puro. E era a alimentação lá em Florianópolis. Era o que nós comíamos. Havia uma época que tinha uma grande quantidade de tainha. Tainha é um peixe delicioso. E eles têm que ficar em mar quente. Eles vêm lá dos polos, vêm vindo para a zona quente. Então, eles faziam um cerco com rede, num lado, no outro, e pegavam os peixes. Quando ele levantava aquela rede, era peixe se jogando. E muitos ficavam ali na areia, as pessoas pegavam. E para manter mais tempo, eles abriam, tiravam as vísceras e salgavam. E punham num arame. Então ficava que nem bacalhau. Nunca fumei. Eu nunca fumei. Bebida, mesmo que eu não tinha dinheiro para comprar, mas nunca bebi, nunca fumei. E porque o peito, o pulmão fumante, ele é escuro. E do que não fuma, ele é bem vermelho. Eles vejam o bisavô que estude. Essa é a mensagem, estude, porque o analfabeto, coitado, né, se vive à mão dos outros. E a pessoa que estuda tem um momento maior, um conhecimento das coisas. Mesmo, vai ver, antigamente, o cinema tinha mensagem, né? Então tinha gente que ria na hora de sofrimento e dava gargalhada. Mas ele era analfabeto, a turma dizia, é para rir, agora ele ria, mas estava rindo. Indiretamente. E era isso. Carlitos, eu acho que ele foi um gênio. Um gênio. Ele não ria, ele fazia aquelas palestras, mas não ria. Acho que foi no cinema, nunca. Teve outro, Charlie Chaplin. É que naquele tempo não tinha esse cinema violento, que depois veio só tiro, morte, né? E a gente não recebeu uma mensagem, não, sai de lá batido, né? E o cinema tem uma penetração grande. Essa mensagem que eu dou para os meus filhos. Estude. E sem estudar não progride. Estude. E eles todos estudaram, meus filhos. Tenho um filho engenheiro.
Tenho neto médico, todos eles estudaram.